Ele usa a desgraça como os outros usam o veludo. O sofrimento o enfeita como a luz das velas. As lágrimas o adornam como joias. Finalmente chegamos ao volume 4 da série das Crônicas Vampirescas da Anne Rice. Essa série que foi um desafio de leitura para mim em 2026. E a gente então finalmente chega no que eu acho e que eu sempre falo, que é a grande separação de obras que são conjuntas, mas que agora de fato se veem mais como projetos individuais. Mas o que isso significa? Então, se você não viu meus vídeos anteriores, eu fiz reviews dos 3 primeiros livros da série das Crônicas Vampirescas. Vou colocar os cards aqui disponíveis deles. Fiz também um vlog literário de A Rainha dos Condenados. Mas, basicamente, eu sempre digo que esses 3 primeiros volumes, que foi Entrevista com o Vampiro, O Vampiro Lestat e A Rainha dos Condenados, para mim são praticamente uma trilogia. Eles funcionam como uma história quase fechada. Entrevista com o Vampiro é o que mais foge um pouco dessa ideia, né? Porque ele é uma historinha realmente com começo, meio e fim. Ele deixa um minúsculo gancho para a continuação, mas ele é um livro que ele tá completo. Mas o Vampiro Lestat é uma continuação direta, que ela é praticamente inteira a história, o plot causado por causa de Entrevista com o Vampiro. E aí a Rainha dos Condenados não tem nem o que se dizer, ele realmente é a segunda metade da história do Vampiro Lestat. Então a gente tem esses 3 primeiros livros que eles conversam muito uns com os outros e que eles funcionam como uma série, né, praticamente, com uma problemática sendo criada e finalizada em A Rainha dos Condenados. Mas a série das Crônicas Vampirescas é muito mais longa. Ela conta com 13 livros na série original e a gente tem 2 livros que são quase como se fossem spin-offs, que é Pandora e Vitório o Vampiro. E eu me coloquei este desafio de ler os 13 livros principais no ano de 2026. E A História do Ladrão de Corpos foi o livro número 4 que eu li durante o mês de abril. E como eu disse, então ele faz essa grande diferença porque ele é uma história que, apesar de a gente ver personagens já citados anteriormente, é praticamente assim, tudo nela tá ali. Tá o começo, tá o meio, tá a problemática e está o fim. É uma história que ela se fecha, que ela se constrói inteira em um livro único, diferente dos livros anteriores. E antes da gente começar então esse diálogo, do que se trata o livro? Em A História do Ladrão de Corpos, a gente vai ter uma trama narrada em primeira pessoa por quem eu considero o grande protagonista das crônicas vampirescas, Lestat de Lioncourt, que foi o grande antagonista e vilão do primeiro filme e o protagonista do segundo e também o do terceiro. Neste quarto, então, a gente continua seguindo ele, vivendo suas aventuras e também suas idiotices. Lestat está desolado, muito deprimido, porque agora ele é um vampiro poderosíssimo. Depois de toda sua aventura no livro anterior com a caixa, ele se tornou um dos vampiros mais poderosos que existem, comparáveis aos primeiros vampiros, aos filhos do milênio. Porém, junto a isso vem um grande sentimento de solidão, uma grande angústia e de que ele não consegue estabelecer uma relação com ninguém. Além disso, ele perdeu sua amante mortal, a Caixa, então ele também está assim, desolado. Nisso, ele então tem essa grandíssima ideia de finalmente dar fim à sua vida imortal. Para tal, ele vai até um deserto para queimar no sol, mas isso não funciona. Ele é forte demais para que isso aconteça, mesmo que todo o processo seja incrivelmente doloroso. Quando, enfim, ele começa a se recuperar, ele percebe que tem um humano esquisito que volta assim, de tempos em tempos, vai até ele e começa a passar mensagens esquisitas, mensagens assim, meio que codificadas. E ele então descobre que este humano, o Raglan James, ele tem uma habilidade de
trocar de corpos. Ele oferece então ao Lestat essa grandíssima oportunidade de, durante um período de dias, eles trocarem de corpos. O Lestat vai para o corpo de um ser humano e o Raglan James vai para o corpo do Lestat, por, é claro, um período limitado, onde eles vão então ambos poder viver essa experiência, a de voltar à sua humanidade e a de ser um imortal, sabendo que, é claro, com um ponto final. Só que é claro que isso não sai do jeito planejado, e ao fim dos dias Lestat percebe que ele foi enganado e que está de fato preso a este corpo humano. E agora, junto ao seu colega, amante, amigo, conhecido, confidente, David Talbot, ele precisa resgatar o seu belo corpo. Nos livros anteriores, em Entrevista com o Vampiro, em O Vampiro Lestat, em A Rainha dos Condenados, a gente começa a ter os primeiros vislumbres, eu acho que até um pouco profundos, mas não tanto, de quem é Lestat de Lioncourt, o loiro alto de 1,80 e olhos azuis cinzentos prismáticos. Esse grandíssimo personagem. E se você prestou atenção, eu sou uma grande fã do Lestat, eu gosto muito dele. Mas você sabe que ele é de fato um personagem um pouco tolinho, né? Ele é um personagem que, apesar de ser inteligente da sua própria medida, apesar de ele ter um nível de instrução alto, ele é muito impulsivo, ele é muito impossível, ele é o tipo de cara que vem uma ideia na cabeça, ele precisa fazer com que aquela ideia funcione, e por causa disso ele vive se enfiando em furadas. Foram essas furadas que causaram todos os problemas dele em O Vampiro Lestat, foram essas mesmas furadas que, por exemplo, causou todo o problema de A Rainha dos Condenados. E a história do Ladrão de Corpos não seria diferente. Esse livro, ele vai, basicamente, eu estava discutindo isso com a minha irmã, a Pamela, ontem mesmo, quando a gente estava falando de outro livro, um pouco mais para frente. Mas eu sinto que a Anne Rice, ela tem uma fórmula muito específica para os livros das crônicas vampirescas, pelo menos até o momento os que eu li. Que ela sempre traz pra gente uma parte do livro sendo contada no passado, então coisas que aconteceram no passado, a história do Lestat, a história do Lowe, a história da Maharete, a história da Mekara, a história da Jess. Sempre a gente vai ter um pedaço do livro destinado a contar ao passado, aí depois a gente tem um pedaço com o presente e a problemática em geral, um pedacinho minúsculo, muito curto, com a resolução do livro. É um padrão que ela segue. E eu acho que a história do Ladrão de Corpos é um dos únicos, se não o único, livro que foge a essa regra. Porque aqui a gente vai ter o Lestat vivendo uma aventura basicamente na mesma hora. Né? Ele tá contando isso no passado, mas é muito diferente dos livros anteriores que a gente passava por décadas, por desde quando ele era criança, adolescente, crescendo, isso não só ele, com os outros personagens. Aqui a gente tá vendo realmente, isso aconteceu algumas semanas atrás e se deu desta presente maneira. Então, ele é muito mais perto de um livro convencional que a gente tem de ficção, de fantasia, de horror. E isso é um elemento que dá muito charme à trama. Eu não sei, neste momento eu acabo de terminar o livro 8 da série, O Sangue e Ouro. Eu não sei se isso vai voltar a se repetir no futuro, mas eu sinto que a Anne Rice, ao fugir dessa fórmula já pré-estabelecida que ela tem, ela torna o livro muito mais interessante e cativante, que faz com que ele, inclusive, seja um dos meus favoritos até o momento. Mas, não me alongando muito na questão da estrutura da narrativa, aqui a gente vai ser também apresentado a um personagem que foi citado anteriormente no livro, que é o David Talbot. Então, no livro anterior, em A Rainha dos Condenados, a gente conhece a Talamasca, que é uma ordem secreta de médiums, videntes, pessoas com habilidades sobrenaturais que têm como o objetivo vigiar, cuidar, preservar
dessa questão mística que acontece no mundo. Então eles têm ideia de que vampiros existem, bruxas existem, lobisomens existem, coisas existem, fantasmas existem, mas eles monitoram isso, eles registram, eles estudam a respeito sem tentar interferir propriamente. Em A Rainha dos Condenados, a gente tem a Jessie, que é uma membra da Talamasca e posteriormente se transforma em vampira. E o diretor-geral da Talamasca é o David Talbot. Ele é citado brevemente em A Rainha dos Condenados, mas não é muito abordado. Entretanto, Lestat fica deveras interessado a respeito do moço, o moço de 80 anos, né? Mas fica muito interessado a respeito dele, querendo saber, estando curioso, né? E aí, no final de A Rainha dos Condenados, ele vai até o David Talbot, conversa com ele, e a partir daí eles começam a estabelecer uma relação meio que de amizade, de companheirismo, de coleguismo. Então, Lestat vai se encontrar com o David diversas e diversas vezes para falar sobre a vida, discutir livros, fazer esse tipo de coisa, né? Mais uma vez, o Lestat se apaixonando por uma pessoa. Não seria o primeiro, não seria o segundo, não vai ser o último também. E aí, acontece o fato de que o Lestat está desolado com o fato da caixa ter passado dessa para melhor, e ele tenta então se sacrificar no sol, dá errado, e ele vai para casa do David. E lá eles começam então a ter esse diálogo, essa conversa, a evoluir, e é também aí onde então a gente entra o Raglan James, que é essa figura muito misteriosa. O Raglan, ele já foi um membro da Talamasca, mas ele não é mais. Isso porque ele é um ladrão de corpos. Isso não é um grande spoiler, tá, gente? Porque além de estar no título do livro, é uma coisa que a gente descobre logo. O Raglan, ele dá pistas do que ele quer pro Lestat, mas ele não é muito claro. Então ele, por exemplo, dá contos para ele dá esse tipo de coisa para tentar insinuar. E aí o Lestat fica muito interessado, né? Eles finalmente conversam, ele fala assim, cara, eu quero isso, porque ele, assim como Louis, assim como outros vampiros, é apaixonado pela humanidade. Então a gente tem mais uma vez aquela conversa que já teve tantos outros livros da série das Crônicas Vampirescas, sobre como estes seres que são vampiros se arrependem de ser vampiros, ou então não estão felizes com a sua vida. E isso é muito curioso, porque eu sinto que a melhor personagem que oposta a isso é a Gabrielle. A Gabrielle é a personagem que fala assim, sou ótima a ser vampiro, desprezo os humanos, nunca quis ser isso. Mas todos os outros, eles vivem meio que nessa contradição. Muitos deles gostam até de ser vampiros, mas ainda tem esse amor à humanidade e tudo mais. E o Lestat é um deles. O Lestat, ele não foi transformado porque ele quer. E essa é uma grande questão desse livro, o consentimento. O Lestat, ele foi capturado, ele foi abduzido e ele foi transformado em vampiro contra a vontade dele, né? E isso é uma das coisas que é terrível para ele, porque ele não queria ser um vampiro, mas ele tem que lidar com o fato de que agora ele não somente é um vampiro, como ele é um vampiro incrivelmente poderoso. Então, quando ele é lhe dada a oportunidade dele voltar a ser humano por um período de tempo, ele não tem como não ficar tentado a ceder a este desejo. O problema é que, justamente pelo fato do Lestat ser um vampiro muito poderoso e há um tempo considerável, ele perdeu a ideia de limite, de problema, de perigo e às vezes dos efeitos que isso pode ser causado, ainda mais quando vem de um ser humano. Então, quando tá rolando toda essa proposta, o David fala para ele, não faça isso. Esse cara com quem você tá lidando, o Raglan James, ele é um cara safado, ladrão, entendeu? Que não vale nada, não faça isso. Mas o Lestat, ele, não dá a mínima. E ele não dá a mínima disso porque, pelo motivo óbvio, porque o Raglan é um humano, ele é um vampiro e ele não consegue pensar como um ser humano pode enganá-lo ou colocar ele numa posição de perigo. E eu acho muito legal essa ideia do Lestat como ser humano, porque os vampiros da Anne Rice, eles não têm
ações fisiológicas. Então, eles não se alimentam de nada que não seja sangue, eles não bebem absolutamente nada. Ela fala sobre como eles não eles suam sangue, na verdade, eles suam sangue, eles choram sangue, mas a poeira não adere ao corpo deles, né, de maneira alguma. Eles não têm relações sexuais com outros personagens, eles também não têm as ações fisiológicas do corpo naturalmente de eliminar as coisas, né? E aí eles sentem frio, mas de uma maneira diferente dos seres humanos. É mais um frio no tipo, eu tomo sangue e isso me aquece. Mas então, tudo é diferente. Os vampiros da Anne Rice são essa criatura completamente diferente. E aí ele vira ser humano e ele já não lembra mais como fazer nada disso. Então, ele, por exemplo, ele vira ser humano, aí ele tá faminto. Faminto de comida, mas ele não lembra como comer. E mais que isso, ele não tem dinheiro. Como é que você vai se alimentar se você não tem um tostão? Questões. Aí ele tá com a bexiga cheia e ele precisa urinar. E ele não lembra como fazer isso. E aí ele faz a maior sujeira possível. Então ele está lidando com todos esses tipos de coisas humanas ao redor dele que estão ocorrendo e ele não tem a mínima ideia de como lidar com isso. Há uma cena que eu pessoalmente não gosto de pensar muito, mas a Anne Rice vive fazendo isso, que é ele se encanta por uma moça humana, aí ele também vai então finalmente ter uma relação carnal com essa moça humana e é um desastre também. Mas, de novo, eu acho que tem muito do aspecto do horror. A Anne Rice, ela gosta de fazer isso, ela gosta de pegar ações mundanas e transformar elas em horrores. E é claro que no meio do inverno também não demora muito a ele ficar doente. A ele ficar doente e a ele ficar com uma gripe tão severa que eventualmente ele vai parar no hospital e ele tem que ser socorrido e salvo, diria eu, por uma enfermeira que é também freira, essa querida, a Gretchen, que vai exercer certo papel na vida dele também. Então, de certa forma, está acontecendo tudo isso e o Lestat, ele tá lidando com o fato de que ele finalmente não vai ter o corpo dele de volta. Ele finalmente percebeu que ele foi enganado, que ele não vai ter o corpo dele de volta, que ele está preso num corpo humano e questões. Então ele começa a pedir ajuda e ele também percebe que nenhum vampiro vai ajudar ele. E por que ajudariam? Essa é a real. Se os vampiros detestam a ideia de serem vampiros e dariam tudo para serem humanos, de repente o Lestat tem esta oportunidade, porque eles roubariam ele do que a maior parte deles considera uma bênção. Não é mesmo? E aí a única pessoa que sobra para ajudar Lestat é David Talbot. David Talbot, então, finalmente os dois, ambos humanos, resolvem entrar nessa empreitada, nessa aventura com áreas de Indiana Jones, uma coisa meio Sherlock Holmes, de devolver esse corpo. Porque aqui a gente envolve também dois elementos principais muito interessantes, que é a parte do detetive, porque o Regan James, quando pega o corpo do Lestat, desaparece. Eles não têm ideia para onde ele foi. E eles não têm a ajuda dos vampiros para descobrir. E agora tem esse vampiro muitíssimo poderoso, incrivelmente poderoso, andando por aí e eles não têm a mínima ideia. Então, eles têm que ir buscar, têm que fazer esse papel de detetive, fazer essa pesquisa para tentar descobrir onde está o corpo do Lestat. E a segunda parte é uma parte quase mística, que é como é que a gente vai reaver este corpo. Porque o Regan James, ele é um especialista em roubar corpos dos outros. E a única coisa que impediu ele não de ter roubado o corpo do Lestat antes é que o Lestat era um vampiro e tinha uma força muito forte. Mas agora que o Lestat está num corpo humano, essa força desapareceu. Como é que a gente faz? Então, eu acho que isso é bem legal em A História do Ladrão de Corpos, porque até então a gente estava lidando com livros, pelo menos os 3 anteriores, que estão muito afinco no horror gótico. No horror gótico, bem fechados. E aqui a gente ainda tem o elemento de horror, a gente ainda. Eu não tenho certeza tanto do gótico, mas a gente ainda tem o elemento do horror, mas a gente também tem essa pegada meio de detetive, meio de suspense, meio de aventura, meio até de discussão teológica, né? Então a gente vai ter todos esses elementos que
tornam para mim A História do Ladrão de Corpos um livro muito interessante, muito legal e também muito divertido. Principalmente quando você lida com o Lestat neste corpo humano, com todas essas sensações, esses sentimentos, esses processos mortais dos quais ele não lembrava, não estava acostumado e rapidamente se arrepende. Bom, eu acho que já ficou claro pelos meus comentários que eu gostei bastante de A História do Ladrão de Corpos. Atualmente, como eu disse, eu já tô no livro 8 das Crônicas Vampirescas, e por isso eu já tô lidando com uma série de sentimentos que muitas vezes não são positivos. Com a prosa da Anne Rice, com a maneira como ela conta histórias. Tem algumas coisas que eu sei que ela faz mais com a intenção de chocar, de lembrar que a gente tá lendo um livro de horror, mas às vezes eu acho que ela passa um pouquinho do ponto. Em A História do Ladrão de Corpos, eu acho que a gente não tem tanto esses elementos. Tirando uma ou duas ocasiões que realmente a gente pode se questionar, tipo, será que isso era realmente necessário? Mas como eu disse, por ser um livro de horror, eu acho que dá pra fazer funcionar. Eu acho que é um livro muito completo, muito legal, e que ele entrega essas diferentes facetas de uma história bem diferente. Eu não sou fã de histórias deste tipo, tá? Eu vou ser bem sincera. No meu vlog literário de A História do Ladrão de Corpos, eu até comento sobre isso. Existem algumas temáticas que eu não sou fã. Eu não sou muito fã de histórias de perda de memória, de troca de identidade, de roubar corpos. Eu não gosto desse tipo de história. Mas aqui, pra mim, funciona. E eu acho que funciona porque a Anne Rice ela consegue conduzir isso em um ritmo muito interessante. Eu sei que muitas pessoas não gostam da maneira como a Anne Rice em geral escreve as suas tramas, porque ela costuma ter uma introdução da história bem longa. Então até o ponto em que de fato há o roubo do corpo, há texto. Bastante texto, né? Então tem toda uma introdução, uma construção, até a percepção do Lestat que o corpo dele foi roubado, a história já avançou mais de metade dela. Então, por causa disso, muitas pessoas às vezes acham que o livro é muito cansativo, que ele acaba sendo não tendo realmente assim um ritmo ideal, porque as pessoas querem a problemática, as pessoas querem lidar, né, com isso. Eles não querem todo esse texto introdutório. No meu caso, funcionou muito bem, porque como eu disse, como não é um tema que eu gosto, não é realmente o tipo de plot que eu sou fã, o fato da introdução ser tão longa meio que combateu um pouco da minha ansiedade, porque daí lidar com a problemática foi rápido. Então, do Lestat perceber a furada que ele tinha se enfiado até ele achar o David e depois eles irem procurar e resolver o problema, tudo é muito rápido, tudo é muito acelerado, é uma questão de dias que se passa e aí funciona para mim, consegue me capturar e fazer com que funcione de fato uma trama com um assunto que eu não sou fã, mas que consegue tornar uma leitura agradável. Eu acho que se eu fosse dar uma nota para a história do Ladrão de Corpos, seria nota 4 de 5. Eu acho que é uma história 4 de 5. Podendo até, se você gostar de expor até 4.25, pensando que eu acho que tem elementos muito, muito criativos. Já no meu ranking das crônicas vampirescas até o momento, dessas leituras, eu acho que ele está em segundo lugar. Então a gente tem em primeiro lugar o Vampiro Lestat, em segundo lugar A História do Ladrão de Corpos, em terceiro lugar Entrevista com o Vampiro e em quarto lugar A Rainha dos Condenados, que foi para mim um livro muito mais cansativo. E Entrevista com o Vampiro e A História do Ladrão de Corpos são dois livros que estão bem próximos para mim, uma questão de nota, né? Ambos estão ali na casa dos 4. E a única coisa que me faz colocar A História do Ladrão de Corpos acima de Entrevista com o Vampiro é que eu acho que a maneira como ele é contado é diferente. Então, se em Entrevista com o Vampiro a gente tá contando uma história mais longa, mais assim, Louis contando desde humano até evoluindo e sendo todo isso construído, não existe realmente uma problemática em Entrevista com o Vampiro. Eu acho que a história do Ladrão de Corpos, ele consegue me conquistar melhor justamente
porque ele tem uma construção e uma estrutura muito mais convencional e menos cansativa.